Olá pessoal, neste vídeo estudaremos o segundo material de derivadas, material que foi postado no ambiente virtual. O ponto de discussão será derivabilidade e continuidade. O processo de cálculo de derivada é o que se chama de derivação. Assim, a derivação é a operação de derivar uma função partindo de uma dada função. Se a função tem derivada num ponto x igual a x1, isto quer dizer que a função é derivável em x igual a x1. Dessa forma, f' de x1 existe. Uma função será derivável em um conjunto aberto se ela for derivável em todos os números pertencentes a esse intervalo aberto. Vamos pegar um exemplo. A função f, cuja lei de formação é dada por f de x igual a 3x ao quadrado mais 12, é tal que f' de x é igual a 6x. O cálculo dessa derivada é utilizando o limite. Por meio desta expressão, nós chegamos no resultado. Nós veremos algumas propriedades de derivadas e que vão recair em regras de derivação. Nesse caso, 3x ao quadrado mais 12, calculando a derivada, nós podemos utilizar uma regrinha. 2 na frente do 3 multiplicando, repete o x, subtrai 1 do 2, fica 1, e a derivada da constante é 0. De tal maneira que isso aqui dá exatamente 6x. Nós veremos isso com mais cuidado lá na frente. Vale observar que a função derivada, nesta ilustração 1, ela é uma função que é contínua em todos os pontos e que também existe em todos os pontos. Para todo x, é possível tornar 6 vezes x um número real. Também é possível utilizar a fórmula do limite que resulta na derivada para conseguir concluir que a derivada da função g de x, aqui definida pela lei raiz de x menos 3, é possível mostrar que esta derivada tem esta expressão. E isso é feito utilizando o limite fundamental, que diz que o limite a gente consegue, utilizando aquelas regras de cálculo de limite, concluir que esse limite é exatamente, por definição, o g' de x, se ele existe. Nesse caso, a expressão é 1 sobre o dobro da raiz quadrada de x menos 3. Que nós veremos algumas regras de derivação e dentre elas, este tipo de função será incluída no assunto. Note que a função derivada não existe quando x é igual a 3, pois o denominador torna-se zero e é impossível dividir por zero. No entanto, g é derivável em qualquer outro ponto do seu domínio. E aqui a discussão, que já foi feita antes, é sobre o domínio da função g. Quem tiver alguma dúvida, recorde-se do passado e perceba que a função g ela é definida para todo x, tal que x menos 3 é maior ou igual que zero. Ou seja, a função g está definida para todos os números reais maiores ou iguais a 3.
Uma pergunta que surge é quais são as relações entre a derivabilidade, que é a característica de ter derivada, e a continuidade, que é a característica de ser contínuo. Primeiramente, vamos buscar exemplos e depois a gente vem com o resultado da teoria, firmando essa conexão entre derivabilidade e continuidade. Vamos considerar a função f, cuja regra transforma um número real x na raiz cúbica de x, ou simplesmente x elevado a 1/3. Primeiramente, é interessante encontrarmos a expressão da função derivada dessa função f, que é a função f', que calculada num x terá a expressão resultante do limite. Uma coisa que nós podemos fazer aqui é recordar da diferença de cubos, relembrando a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b multiplicado por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Na função f de x igual a x elevado a 1/3, lembrando aqui o limite, vamos então olhar para esta expressão e perceber que nós podemos racionalizar este numerador, multiplicando e dividindo por 1, mas que seja um 1 escrito de uma forma agradável. Esse primeiro termo será o a, este segundo termo será o b, e nós vamos multiplicar por a quadrado mais ab mais b ao quadrado, de tal maneira que o resultado será a ao cubo menos b ao cubo. Após a devida multiplicação e divisão pelo mesmo valor, transformamos esta fração em uma fração idêntica, porém escrita de uma forma mais desejável, de tal maneira que, se esse limite é a derivada da função f no ponto x, nós podemos escrevê-lo de outra forma. Limite quando ΔX tende a 0 de a ao cubo menos b ao cubo, vai ficar esse numerador, ou seja, x mais ΔX é elevado a 1/3, tudo isso elevado ao cubo dá x mais ΔX, menos x dessa forma. Esta expressão nós podemos cancelar esse x com esse, o numerador fica ΔX,
que pode ser simplificado com esse ΔX que está no denominador, e o resultado ficaria 1 sobre x mais ΔX elevado a 2/3 mais x mais ΔX elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3 mais x a 2/3. E aqui nós tiramos a indeterminação que estava no denominador, indo para zero. Dessa forma, o limite pode ser calculado agora com esta nova expressão. E assim podemos substituir o ΔX por zero, ficando aqui x elevado a 2/3 mais x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3 mais x elevado a 2/3. E assim chegamos à expressão que está no material didático. Que, simplificando, resulta em 1 sobre 3 vezes x elevado a 2/3. A partir daqui, podemos avaliar que, quando x é zero, a derivada f' não existe, mas também é possível observar que esta função é contínua quando x é igual a zero. Nesse caso, verificamos que a função é contínua em x igual a zero, mas que ela não é derivável em x igual a zero. De tal maneira que nós não podemos afirmar que, se uma função é contínua em um ponto, ela será derivável nesse ponto. A nossa conclusão é que o fato de uma função ser contínua num ponto não implica que esta função seja derivável nesse ponto. Mas, se ela é derivável no ponto, ela será contínua nesse ponto. É o que diz o teorema 3.2.1. Ser derivável implica em ser contínuo. Uma função f pode deixar de ser derivável em um número c por uma das seguintes razões. A função é descontínua em c. A função é contínua em c, mas em x igual a c, a reta tangente é uma reta vertical. A função é contínua em c e o gráfico não tem reta tangente no ponto x igual a c. Vamos tentar exemplificar isso. O primeiro caso é esse aqui. A função é descontínua em c, o que a torna não derivável em c. A função tem reta tangente em x igual a c, que é uma reta vertical. Isso faz com que a inclinação da reta tangente seja uma inclinação infinita, e isso faz com que a derivada não exista. O terceiro fato é quando, no ponto C, a gente não consegue definir uma única reta tangente, impossibilitando a existência da função derivada no ponto x igual a c. Como podemos perceber, olhando este terceiro gráfico, a não existência de uma reta tangente única implica na ausência de derivada. Isso motiva a definição de derivadas laterais.
As derivadas laterais são nada mais nada menos do que limites laterais. E aí podemos pensar na derivada à direita e na derivada à esquerda. A derivada à direita é o limite da razão incremental quando o ΔX tender a zero por valores positivos pela direita. A derivada à esquerda será o limite da razão incremental quando o ΔX tender a zero pela esquerda por valores negativos. Vamos tomar como exemplo a função f, tal que f de x é 1 menos x ao quadrado em valor absoluto. Podemos descrever a lei de formação como função de 3 sentenças. Quando x ao quadrado menos 1 acontece, o x é menor que menos 1. 1 menos x ao quadrado vai acontecer quando o x estiver entre menos 1 e 1. E o x ao quadrado menos 1 volta a acontecer quando o x é maior que 1. Ou seja, a função é o módulo, e o módulo pode pegar o número e o seu simétrico. Quando que o f de x vai ser 1 menos x ao quadrado? Quando 1 menos x ao quadrado for um número positivo. E 1 menos x ao quadrado será positivo quando x pertencer ao intervalo de menos 1 a 1. Em caso contrário, nós teremos o sinal oposto, que é justamente nos casos em que o x é menor que menos 1 ou o x é maior que 1. Podemos perceber que quando x é igual a menos 1 ou quando x é igual a 1, temos um problema aqui de indefinição de retas tangentes. Posso traçar uma reta tangente aqui, mas ao mesmo tempo a direita do 1 tem outra reta tangente completamente diferente. No 1, a mesma história se repete. Podemos traçar, observando aqui pela direita, uma reta e observando pela esquerda outra reta, o que torna impossível a definição de uma reta tangente nesses pontos 1 e menos 1. E assim a função não é derivável quando o x é igual a 1 ou menos 1. Mas, como se pode ver, esta função ela é uma função com gráfico sem saltos, sem descontinuidade. Ela é uma função 100% contínua, porém não é derivável em 1 e em menos 1. Nós podemos fazer essas coisas usando as definições de limites laterais. Percebam que a derivada à esquerda do 1 pode ser calculada pelo limite da razão incremental quando o x tende a 1 pela esquerda. Nós podemos pensar nessa expressão como sendo equivalente à expressão que diz que o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos
f de x. Substituindo o x por 1, nós chegamos no mesmo resultado. Percebam que aqui nós temos ΔX e aqui nós temos x tendendo a 1. Esse ΔX será igual a x menos 1 e fazer o ΔX tender a 0 é fazer o x tender a 1. Como o ΔX vai tender a 0 pela direita ou pela esquerda, a depender do limite lateral, nós teremos aqui o x tendendo a 1 pela direita ou pela esquerda, a depender do caso. Se o x tender a 1 pela esquerda, nós teremos sempre um valor aqui menor que 1, e esse valor será um número negativo. Então, ΔX tenderá a 0 pela esquerda. Se x tender a 1 por valores maiores que 1, isso significa dizer que ΔX será sempre um número positivo e está tendendo a 0 pela direita. E isso será o limite lateral à direita. Trocando aqui o x por 1. E aqui nós trocamos o ΔX por x menos 1. De tal maneira que 1 mais x menos 1 será x. O 1 já ficou aqui, certinho. E o ΔX será x menos 1. É possível fazer esta notação um pouco diferenciada. Percebam que as diferenças são apenas de notação. Sendo assim, o limite da razão incremental quando o ΔX tende a 0 pela esquerda é menos 2, e quando o ΔX tende a 0 pela direita é 2. As derivadas laterais não são iguais, o que faz com que a derivada quando x é igual a 1, ela não exista. Bem, pessoal, como vocês puderam perceber, nós dividimos o assunto até agora, que foi visto em derivadas, em duas partes. Virão outras. Na primeira parte, eu fiz um vídeo contemplando o assunto, o PDF que foi disponibilizado sobre a primeira parte. Na segunda parte, eu estou fazendo este vídeo para contemplar o conteúdo da segunda parte. Nas duas partes, vocês têm uma porção de exercícios no final, tá certo? De cada sessão, e vocês podem ir trabalhando com alguns problemas destes, postando sempre as dúvidas no fórum da semana. Farei em breve novos vídeos, pois o assunto de derivadas não termina aqui, nós temos muito a fazer ainda. Postem suas dúvidas nos fóruns, aproveitem o fórum da semana. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.